pode ser o Rui Barbosa, águia de aia, a defender Bolsonaro. Bolsonaro e seus companheiros serão condenados. Nós estamos vivenciando uma das piores injustiças desde a época de Tiradentes. Ele deixa, eu não sei se é uma dica, sabe o grito do desesperado para falar, eu estou sendo sequestrado, percebam, mas eu não posso contar. Porque o PGR ele devia dizer, eu já demonstrei as provas de todos os crimes que eu apontei, e nunca as convicções. Convicções não podem. Convicção do PGR, o Ministério Público não pode ter convicção. Ele trabalha com fatos e provas, não convicções. Um juiz pode até ter convicções, o membro do Ministério Público não. Então é este o desenho que eu queria trazer para vocês. Como ninguém analisou isso, eu peço desculpas por ter me alongado e abro a vossas excelências para os comentários. Olha, Pavinato, esse é um jogo de pôquer nesse faroeste brasileira, onde o Royal Flush, que é a jogada mais poderosa do pôquer, ela está preparada para o lado do governo. Ou seja, pode ser o Rui Barbosa, águia de aia, a defender Bolsonaro. Bolsonaro e seus companheiros serão condenados. Nós estamos vivenciando uma das piores injustiças desde a época de Tiradentes, que ainda, na época, era subordinado ao governo português. Nesse caso, quem está perdendo é a democracia, a liberdade e a própria justiça. Bom, não tem águia de aia que prevaleça sobre carcará de carniça, né, Diogo? Pois é. Agora, a impressão que eu tenho é que conforme fosse desenrolando esse processo, que vai passar na televisão, como os outros, Mensalão, Petrolão, Lava Jato, só que dessa vez, a minha impressão, a população vai começar a assistir e vai começar a falar, mas cadê o crime? Eu acho que pode-se discutir muitas das reuniões, se politicamente são corretas, não são, se isso é reprovável, aprovável, todo mundo tem esse direito. Agora, eu estou falando de crime. Crime é uma coisa completamente diferente. É uma coisa que tem que ser, como disse o Pavinato, certeza absoluta. E não tem, nas denúncias não tem. Se não tem nas denúncias, vão aparecer aonde? Já devia ter aparecido. Então, me parece, conforme for se desenrolando, a população vai começar a tomar um fartão, vai achar aquela coisa tão enfadonha, tão sem sentido, que vai acabar se voltando, e até contra o governo. Você pode dizer, não, mas o governo não é diretamente quem está julgando. Mas nessas horas, a revolta vem contra o estamento. E vai haver uma incomodidade contra o governo também. E eu não acredito que esse julgamento vá terminar antes do final do ano que vem. A minha impressão, meu palpite, é que isso vai se estender, vai começar a ficar um imbróglio difícil, sem sustentação, mas vai seguindo para o julgamento vir depois de outubro do ano que vem. E Bolsonaro e muitos outros estará inelegível. Então ele não vai participar das eleições. E depois das eleições, acho até possível que venha ser absolvido, porque se não for, vai ficar tão sem sentido para o judiciário brasileiro que não vai ter saída, mas terá passado a eleição. Olha, tão... A cara de sebo do Godet nessa réplica é tamanha que quando, por exemplo, ao pedido das defesas prévias de que o presidente seja julgado pelo pleno e não pela primeira turma, porque uma das razões que se apontam na defesa prévia é o fato de que as pessoas comuns que já foram julgadas, e foram mais de 300 numa baciada nunca antes vista na história desse país, com mais de 1.600 denunciados pelos mesmos fatos, a defesa prévia traz, se as pessoas comuns que foram julgadas antes foram julgadas pelo pleno, nada mais cordato do que o presidente da República, o ex-presidente da República, ser julgado pelo pleno. Mas Paulo Rony não só ele não rebate, como sabe o que ele diz? O novo regimento interno do STF diz que é o relator que tem que decidir, só ele pode decidir, se a gente disser o contrário, isso vai prejudicar a isonomia. Veja que ele usa o argumento da isonomia, que foi pedido para levar ao pleno, para não levar ao pleno, não sendo isonômico. É muito louco, Diogo. Agora, principalmente, Pavinato, eu fico pensando, suponhamos uma condenação, isso vale não só para ele, para todos os outros casos, até do 8 de janeiro.
O Código Penal, a Constituição e a Declaração de Direitos Humanos da OEA, do qual o Brasil é signatário, não dizem claramente que se uma pessoa for condenada, ela tem direito a recorrer a uma instância superior? Mas isso me não parece se mais do que aplica de discutível. acordo com a decisão do próprio Alexandre, da própria primeira turma. Mas vai ficar muito evidente para o mundo inteiro, e eu acho que esse desgaste vai ser tão grande, por isso que eu acho que eles vão acabar percebendo que se meteram num beco sem saída, mas a solução vai ser: vamos levar o processo mais lentamente, o tempo vai passando e o tempo vai trazendo desgaste aos candidatos, passa a eleição e a coisa foi. Mas já o que tá não na deixa de ser cara, uma baita injustiça. para quem sabe ler já está na cara. Eu não sei o que leva as pessoas, como colegas meus de faculdade, que sabem ler, são bem formados e que não admitem que isso é um absurdo. A única coisa que me explica é: ou estão ganhando muito dinheiro com essa situação, ou eles têm um sentimento de soberba, sabe? Nós somos melhores que a gentalha, então deixa assim como está, porque a gentalha estava chegando no poder. Então é melhor que assim seja feito. Se aproveita da ignorância da maioria da população. Olha, Diego, há um processo aí muito complexo que está paralelo a isso que nós estamos vivendo. Nós temos um general 4 estrelas, dentre outros militares, que passou o seu aniversário na prisão. Estou falando do general Braga Neto. Então, ou seja, esse processo não pode e não vai demorar para ser julgado, porque ele está sendo julgado com pitadas de vingança, de ódio no processo. Então, ali está tendo um caso de pessoalismo. É uma coisa pessoal do presidente Lula, que ficou preso e agora quer colocar na cadeia Jair Bolsonaro. Mas lembrem-se, eu já falei aqui, o plano para colocar Jair Bolsonaro na cadeia vai mais do que isso, é um plano de assassinato ao ex-presidente. Exato, exatamente. Porque, e muita gente falou, Steve Bannon, inclusive, no SPEC, ele falou que se o Bolsonaro for para a cadeia, não precisa nem ser um assassinato direto, né? Você vai lá, alguém tira a vida do presidente Jair Bolsonaro. Não. Depois do atentado, aliás, ele foi o único político a sofrer realmente um atentado nesse país, ele tem necessidade de cuidados médicos especiais desde a facada. Portanto, basta que o Alexandre de Moraes haja para com um eventual encarcerado Jair Bolsonaro com a mesma demonicidade existe, não, com o mesmo satanismo, não, com a mesma perversidade com a qual, através da qual levou o encarcerado Clezão para que o Jair Bolsonaro morra. Vivi, você falou uma coisa aí em relação ao Gonê, quando ele fala no final sobre convicção, né? E se não estaria ali nas entrelinhas, talvez até um pedido de socorro, né? Eu não posso falar. Nós não vamos saber isso nesse momento, mas assim, me causa uma certa estranheza, porque a gente já falou aqui várias vezes, eu mesma falei e repito, que todas as autoridades, jornalistas, celebridades que estão compactuando com o que está acontecendo no Brasil são cúmplices do Alexandre de Moraes. E o Paulo Gonê, burro, ele não é. Ele tem uma inteligência aí para poder analisar a situação. Eles entraram sim, né, Diogo, num beco sem saída, isso também a gente consegue perceber. Agora, até onde eles são capazes de ir, considerando que eles não têm como voltar, eu não sei. Agora, o Paulo Gonê, quando ele cita a própria decisão do Moraes de liberação parcial de todos os documentos que estão nos autos, me pareceu ali que ele não queria mesmo esconder a palavra parcial. Tipo, eu cumpri o que foi definido, o que foi o conteúdo da ordem foi cumprido, eu cumpri a ordem. Não sei, me deu essa impressão. O membro do Ministério Público, o membro do Ministério Público, ele não tem a função de cumprir a ordem, de condenar, até porque ele tem a função de buscar a verdade real. Ele bem poderia dizer, de fato, não foram dados à outra parte, não foi dado à outra parte o acesso a todos os documentos que eu tive, mas só parcialmente, então
Eu concordo que a defesa tem que ter acesso com isso. Mas aí é e se ele tem a convicção de que ele está certo, vai adiante. Aí é que tá. Não sei se ele está com essa liberdade de mostrar essa convicção dele. Enfim. Mas ou essas pessoas que estão compactuando com isso, ou são cúmplices, ou não estão tendo muita saída também. E não estou dizendo dele, mas pode acontecer também de estarem também até com medo. Porque quem está discordando de Vossa Excelência Alexandre de Moraes está sendo preso, né? Agora, com relação à questão do julgamento do Bolsonaro, eles estão também num outro beco sem saída, porque nós temos ainda, em tese, ou pelo menos figurativamente falando, um devido processo legal, em que as defesas poderão arrolar testemunhas, os outros magistrados podem eventualmente pedir vista, tudo isso leva tempo. Então, é difícil isso ser concluído antes das eleições de 2026, a não ser que eles atropelem ainda mais, de forma mais descarada, o devido processo legal, o que eu também não duvido, mas tudo isso vai ficando ainda mais escancarado. Atropelou ainda mais. Atropelou uma vez, está atropelado. Sim, mas aí abortou um pouquinho. A mulher ela abortou só um pouquinho. Mas ele vai, por exemplo, se algum ministro pedir vista dos autos, ele vai negar? Se alguma defesa quiser rolar uma testemunha, ele vai negar de ouvir? Então, assim, tem coisas ainda que vão ficando cada vez mais escancaradas. Né? Tudo chato. Mas eu acho que a intenção deles é julgar ele antes das eleições. Eu concordo contigo, até a questão do Diogo, o gatilho aí que você trouxe é a cumplicidade. Eles não têm como retroceder. Porque o nível de cumplicidade é tão grande que a mesma traição será punida, se eles se traírem entre eles. Será punida ou por eles ou por aqueles que vão colocá-los para fora daí. Porque mesmo os traidores serão punidos. Isso está muito claro. E eu tenho medo, que nem você, Marcelo, eu acho, particularmente, eu não sou jurista. Então, eu tento verificar a conexão à lógica política. E como nunca, é exatamente a questão das estratégias políticas que estão em jogo. Razão pela qual eu olho... Você vai dizer, por exemplo, o Paulo Gonet, ele vai respeitar o processo legal se alguém pedir vistas? Eles não estão mais nem aí para isso, porque o que está valendo é apenas o processo político. Tanto que ele espera que um anuncie alguma coisa para utilizar o argumento dele, dizer, eu tenho convicção, porque a minha convicção foi dada pelo cara do grupo do qual eu faço parte, porque o Gonet faz parte já do grupo, isso é muito claro. Então a sensação que eu tenho, que o grande problema para eles, já não é mais o povo. Eles não estão preocupados com o povo também. Por qual razão? Porque para o povo, eles têm 3,5 bilhões de reais para o Ministério da Propaganda. E aí vai comprar quem? Exatamente aqueles diários oficiais que vão estar divulgando a narrativa deles. Conseguiu confrontar, responder a defesa. Rebater a defesa. Não leram, se leram não entenderam, e se não entenderam, eles não sabem nem o que eles estão fazendo. Mas uma coisa eles sabem, estão recebendo. Essa é a grande questão. Para mim, o problema maior, e o que eu fico procurando é para quem eles estão dando o recado de que eles querem ou cooptar ou constranger. Quando você trouxe o Braga Neto, para mim me parece que é muito claro que o problema deles é quem pode responder e nos confrontar. Que força? Não é o Senado. A prova de que não é o Senado é que o Alcolumbre estava no aniversário do Barroso, enquanto o Hugo Mota estava no aniversário do José Dirceu. Já está claro, o partido político está... A gente contempla aqui, como não tem nada a ver com questão de impeachment de ministro do Supremo, eu vou falar com os políticos. Quem vai falar com o ministro é exatamente o presidente do Senado, para deixar muito claro que a gente já está acertando a galera. O problema maior é... O problema maior é... O que você quis dizer com isso? O problema maior é quem vai ser freado. E eles sabem muito claramente que Força Armada, por exemplo, acaba a carreira militar como coronel. Eles têm um problema. Eles têm um conjunto de generais, quem sabe, o general de 2 estrelas ascende tecnicamente, sim, com algum percentual político. Divisão, técnico-político. Mas 4 estrelas, o que ficou evidente para todos nós é que ascende politicamente. Então eles estão querendo ver como é que eles vão controlar. Eles são tão claros nisso que o Lula indicou para o Superior Tribunal Militar uma mulher que não entende de justiça militar. Mas entende de canhão. Mas ele deu um recado ali, quando ele indicou ela. Está na hora de ter uma mulher que não só vai produzir o equilíbrio, mas para deixar muito claro
o que é crime militar e o que é crime civil. Eu lembro que uma vez eu falei aqui para vocês, quando eu presenciei um debate, que eles diziam, a nossa estratégia vai ser desintocar ossos. Nós ainda estamos aqui para constranger qualquer um que possa responder a nós, caso fique evidente que nós estamos fazendo muita caca. Essa é a primeira coisa. Constrange e recua. Ainda estamos aqui, é uma forma de desenterrar ossos. 2, colocar a justiça civil sobre a justiça militar, ou anular, fazer de conta que o militar, antes de ser militar, ele, por o fato dele ser um cidadão, ele tem que se submeter à justiça civil, independentemente daquilo que ele possa fazer. Qual era a lógica deles? E eles falaram, quando nós colocarmos a justiça civil sobre a justiça militar, transformaremos, foram nas palavras deles, transformaremos os praças em proletários, os oficiais em burocratas e os generais em covardes. O problema a todos é que faltou para eles como tomar a cabeça dos militares. Talvez seja esse o problema, Marcelo Bella. Eles sabem que por mais que general de 4 estrelas chegue por apoio político, por negociação política, a tropa se encerra como coronel. É aí que está a essência do ser militar. A minha preocupação é, isso aqui, eles não estão nem aí para o processo legal, estão nem aí para a jurisprudência, não estão nem aí para o processo jurídico, estão nem aí para nada. Eles só querem o seguinte, ter os símbolos que são necessários para que a narrativa seja distribuída para o povão, mas eles precisam dar o recado de que eles vão peitar aqueles que podem peitá-lo. Uma vez que o Senado não vai fazer, a Câmara também não vai fazer. Quando o Hugo Mota quis dar uma de engraçadinho, falaram, olha, sabe o que chegou pra gente pelo correio 4 anos atrás? Um processo que diz que você está envolvido em corrupção, Mota. O Mota continuou com o discurso, mas já se encagaçou. E foi para o aniversário do Zé Dirceu. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela... A setinha da pipa do vovô que se esforça, você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.